Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, quando é um time do eixo, a conversa é diferente. Alguns até pegam ali no pé, mas outros fingem que não tá acontecendo nada. É tudo de boa. Mas quando é um time do Nordeste, um time fora do eixo, aí o bicho pega, né? Rapaz, que parada estranha é essa que tá rolando com o Botafogo aí, rapaz. Já tinha vários jogadores do Botafogo indo pro Forest. Agora, o Cuiabano nem jogou lá, acho que nem treinou, já voltou pro Botafogo. O que tá acontecendo aí? Vende, troca, né? O Carlos Miguel veio pro Palmeiras, aí o John já foi lá pro Forest. Rapaz, tem coisa estranha acontecendo aí. Agora eu lhe pergunto, família, se fosse o Bahia no meio dessa transação toda, você acha que ia dar certo isso aí? Você acha que eles iam estar do jeito que tá aí, passivo? Porque o Cruzeiro contratou aí um menino joia da base do Atlético Paranaense e não deu nada. E aí eu lhe pergunto, se fosse o Bahia no lugar aí do John Textor, do Botafogo, se fosse o City, você acha que seria desse mesmo jeito aí, passivo, a mídia do Brasil? Vamos ver, vamos analisar e já deixa o like, segue o canal e vamos ver aí essa malacofaia que tá rolando aí, valeu? Então, vamos pro vídeo. Eu quero ver se o Mauro virar diretor de futebol de Botafogo, o que ele vai falar de um jogador que foi vendido para o Nottingham Forest, foi reemprestado. Não, o cara foi apresentado, todos as redes sociais, né? Tirou camisa, tirou foto. Né? É uma loucura o que aconteceu. Isso aí é assim, o mercado sem fair play financeiro acontece de tudo. De tudo. Por que diabo fizeram isso? Quando vai e volta. João Textor e o Marinaccio, os dois chegam num acordo, tá lá com a camisa. Pô, vou jogar a Premier League. Chegou e voltou. O que a gente já viu acontecer é você compra e fala, ó, você continua aí até fazer 18 anos, você continua aí até o final da temporada. Agora viajar até lá. O Hendrick, é o Estevão. Aí são os garotos que tem que esperar ter 18 anos, mas tem jogador que disputa Libertadores, depois vai. Agora, vai até lá, tira a foto, muda o perfil, como disse o Mauro, e volta. Então, não é uma loucura. Alguém não tem que explicar isso? Alguém não tem que fazer... Exato, vamos popular, falando com o causa. Não tem que explicar um negócio desse. As explicações são prosaicas. Você vê as matérias sobre o assunto. Não, o Botafogo me pedia emprestado e resolveu emprestar. É mais ou menos assim, eu pego, te vendo um carro, você compra o carro, daqui a pouco, me empresta o carro e eu fico com o carro. Isso. Diabo é isso, você comprou para emprestar. É um negócio que não tem explicação razoável, ninguém consegue encontrar. Mas e aí? Não tem fair play financeiro, é um mercado desregulamentado, faz de tudo. Tem que esperar uma coletiva que tenha o texto aí para ver se os repórteres perguntam, porque, sinceramente, eu concordo, eu fiquei ouvindo o Mauro falar, lá no começo, quando ele falou do caso do São Paulo, que tem repórter que fica só passando aquilo que é interessante para o clube, interessante para o jogador, interessante para dirigente. Oficial, exatamente. E eu acho que isso é real e acontece muito. Muito mesmo. Tem uma determinada coletiva, tem uma figura lá sentada que tem um monte de coisa para explicar e as perguntas são todas chutando para os lados. Não tem uma... O Casão mandou uma boa aí pro próprio Mauro César. Ele que há pouco tempo se envolveu em uma polêmica aí com o comentarista do Bahia, né? Com o radialista. E o cara, que é repórter também, né? Ele foi lá na coletiva, fez a pergunta dele, uma pergunta que todo torcedor queria fazer, uma pergunta diferente de todos que estavam lá estudado, como foi dito, e ele foi muito criticado pelo próprio Mauro César aí, né? E disse que qualquer um agora pode ser repórter, né? Qualquer um aí pode estar na coletiva, e o Casão deu uma tapa na cara dele aí. Que adianta você estudar, né? Que adianta você passar anos na faculdade, como ele disse, que eu não estou dizendo que o cara aqui de Salvador não fez tudo isso, mas... esses daí que são protegidos dele, que ele falou que são profissionais, e chegar lá e ficar um monte de robô falando a mesma coisa, passando o pano, não perguntando o que o torcedor de fato quer saber. Sabe? Ele foi o primeiro a criticar o cara quando o cara fez uma pergunta. Então quer dizer o quê? Se o cara chegar aí, o presidente do Botafogo, o dono, o John Textor, e perguntar um negócio desse aí, ele vai criticar. Porque o cara é uma pergunta de torcedor. Ele não vai ser, como ele disse, segundo ele, é uma pergunta de torcedor. Porque o cara fez mais ou menos uma pergunta assim também que todo mundo queria saber. E ele foi criticar. É por isso que continua essas coisas aí, porque tem gente que passa pano, né? E quando alguém critica de fato uma equipe, quando alguém critica, quando alguém cobra assim, de fato, um treinador, um presidente, a mídia cai de pau em cima, o próprio Mauro César é um deles, né? Mas o Casão aí botou pocando aí. Resposta daquilo que a gente quer ouvir, né? Do Textor, do Botafogo, tem que ter
Tem que ter um grupo de jornalistas que fica em cima lá, porque alguma coisa tem que ser explicada. Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer. O que aconteceu? O que o Textor fez? Que tipo de negociação foi essa? Por que o cara foi e voltou? Qual é o motivo? O time não quer o cara? Por que comprou? O Botafogo quer ficar com o cara? Por que vendeu? Tem parada errada aí, irmão. Tem parada errada aí. Se investigar, tem parada errada aí, velho. Porra, cara. E são várias negociações entre os dois, né? Igor Jesus, Danilo. Né? Aliás, o Marinax está nessa aí, o grego que pode. Isso já vem acontecendo há tempo, só que a galera fechou o olho, né? Já acontecendo isso há tempo. Se fosse outro time daqui, fora. Daqui não, outro time fora do eixo, dava esse problema aí. A base do São Paulo tá nessa história aí, tá? O Marinax é o dono do Nottingham Forest. É o dono do Nottingham Forest. Ele tá operando no Brasil. O fato é, o Botafogo tá o tempo todo aqui. São Paulo acho que está descobrindo a roda. E ele tem, inclusive, um emissor aqui, que é o Giuliano Bertolucci. Ele é um dos empresários mais poderosos do mundo, não só do Brasil. E ele tem feito absolutamente todos os negócios pelo Marinax aqui no Brasil, inclusive os jogadores que não são dele. Tem uma emissora? Não, ele tem um emissor, tem um agente, um representante. TV, não. Assim? É como se fosse, que nem no caso do Carlos Miguel, que veio para o Palmeiras. O empresário do Carlos Miguel é o Veloz, Gilmar Veloz, que é um empresário das antigas, já tem o empresário do Tite, o empresário do Pato, ele é um empresário que tem vários jogadores. O negócio entre Palmeiras e Nottingham Forest foi feito pelo Bertolucci, o que ok, é normal, nas janelas acontece isso de ter parceria. O John foi pro Nottingham Forest com o apoio do Bertolucci. Você vê, né? O time vendeu o goleiro ao Palmeiras, o Carlos Miguel, e aí o Botafogo já viu outro jovem promessa pra lá. Ele não ficou com o Carlos Miguel, que era reserva. Aí levou o John pra lá pra ser reserva também. É complicado essas paradas aí, velho. O Bertolucci, ele é representante, né? Lembrando mais jogadores. Isso, ele é quase que um representante do Marinax nos negócios do Brasil. Essa questão do Carlos Miguel também é bem esquisita. É muito estranho. Sabe, você vai com o Corinthians, o Duílio baixa toda a multa do cara. Era 50, passou para 4. O cara vai pro Nottingham Forest. Aí o cara fica meia temporada, não foi? Meia temporada e volta pro Palmeiras. Isso. Aí o Nottingham Forest vai e contrata o goleiro do Botafogo. Aí o cara vai pra lá. Essa parada é estranha, velho. Essa parada aí tá estranha, velho. Mas ele não tinha contratado um cara jovem também? Há pouco tempo? Realmente carece de explicação. O Rubens Lisboa, nosso produtor pauteiro aqui, mandou uma boa. A despedida do Cuiabano no Instagram foi: esse não é o adeus, é só um até logo. Realmente foi uma... Rapaz, não deu nem tempo do cara treinar lá, velho. Não é nem pra dizer que o cara não se adaptou, não gostou, que nada, velho. Nem deu tempo de nada, velho. Esse é o até logo, né? O cara bateu bateu lá e tá de volta aqui. Negócio realmente... Podia fazer tudo isso por videoconferência, né? A inteligência artificial, bota a camisa aqui, inteligência artificial, põe um negócio no fundo. Eu tô aqui no estádio, mas não tô, não. Será que lá no Wikipedia do Cuiabano tem lá Nottingham Forest já? Boa pergunta, né? Será que zero jogos? 0, 2 dias lá. Enfim, eu acho até, assim, que o... Nenhum treino. Eu queria entender, porque assim, aqui, como o Mauro falou, é um mercado desregulamentado, não tem regra nenhuma, mas e lá? Né? E lá na Premier League também é assim? Então o cara... Mas eu acho que ele foi registrado, no caso. Boa pergunta. E lá, né? E lá, como é no futebol inglês lá? Isso aí pode acontecer de qualquer maneira aí, Bateu lá e voltou. Não foi nem inscrito, não jogou, e outra, enfim. A gente tem dúvidas até de quanto que foi realmente o negócio, né? Isso. Porque vai saber quanto que o Nottingham realmente pagou ao Botafogo, porque lá ele vai ter que mostrar na Premier League, eu paguei tanto, 1 milhão de euros, 2 milhões de euros de libras e tal, eu tenho receita de tanto, eu posso investir até tanto. Isso eles têm que mostrar. Esse é o fair play financeiro que existe lá. Agora, quanto será? O Textor divulgou a verdade pra gente aqui? É complicado, essa parte do texto aí tá estranha. Nem o Robin Hood. Vamos falar então ainda do mercado de transferências, tema importante, tema que chamou a atenção dos torcedores. Porque o Cuiabano, ele foi embora, se despediu, Vamp. O Cuiabano se despediu do Botafogo, fez uma postagem nas redes sociais até emocionante, agradecendo a oportunidade do Botafogo, destacando a sua história, destacando os seus títulos. Viajou até a Inglaterra, vestiu a camisa, foi anunciado e nas últimas horas de janela, foi reemprestado ao Botafogo para terminar a temporada de 2025, ele que foi vendido por 6 milhões de euros, quase 40... Na mesma janela, velho, que tá a momóia. 40 milhões de reais na cotação atual. E
decisão passou muito pela vontade do jogador, ok, de seguir no clube. Em um podcast na última segunda-feira, o ex-lateral Rafael, que participou do elenco do ano passado do Botafogo, revelou que o jogador não queria deixar o clube. E toda essa situação chamou muito a atenção das pessoas, Vamp, porque o cara vai lá, pega o avião, veste a camisa, é anunciado, e no dia seguinte já está emprestado de novo, vai terminar a temporada. É como se não tivesse saído. Eu vi essa postagem tudo, daqui a pouco a noite já... Rapaz, a cara do Vamp é melhor, que o Vamp chega com a guerra pra não falar coisa errada. Falar, voltou, é muita amizade, né? Eu não digo que é muita amizade do Grego com o John Textor, né? Você vê que é quase o mesmo perfil, né? O treinador lá ele tá louco pra dar área já. Jogadores do Botafogo indo a todo momento pra lá, pro Norte Forest, nada contra o diretor lá de futebol, é o Edu Gaspar. Mas o perfil de SAF, de dono de SAF, o Grego e o John Textor é muito igual, né? Muito parecido. E aí... A gente sabe que futebol inglês, a Premier League, tem essa manobra lá de dinheiro, e a gente sabe o que o John Textor vem atravessando aí com o próprio Lyon, com o Botafogo. Eu vi que tem uma barca para ir embora do Botafogo aí, mais de 8 jogadores para reduzir a folha de pagamento. E aí o Cuiabano foi, daqui a pouco voltou. Para mim é operações obscuras. Vamp se segurou muito, mas não aguentou não. É operações obscuras. Antes do Cuiabano, John, Jair e Igor Jesus, todos negociados com o Nottingham Forest, e o Danilo saiu do Forest e foi pro Botafogo. Não, e aí também o Carlos Miguel. Você abriu mão de um goleiro para pegar outros. Para pegar o John. A parada de Carlos Miguel tá estranho também, velho. O John. O Carlos Miguel tava lá. E o Carlos Miguel foi pro Palmeiras. Então essas negociações que aconteceram antes, há uma clara proximidade entre o John Textor e o grego Evangelos Marinakis. Desperta, no mínimo, curiosidade esse tipo de negócio, né, Mauro César? Galera, é isso, né? Quando é aí os times do eixo, né, é estranho, né? Mas quando é o Bahia, quando for outro time do Nordeste, porque até então o Bahia é o único SAF que tá lá em cima brigando, aí as coisas é diferente, né? Aí já é barriga de aluguel, já é isso, já é aquilo, né? Te viu como foi escândalo na última vez que o Bahia tentou contratar um jogador na boa e acharam que foi um golpe, né? E aí a gente viu o escândalo todo que foi. Aí eu lhe pergunto, já pensou se é o Grupo City fazendo isso? Já pensou que polêmica não ia causar? Como essa mídia aí não ia pegar no pé, né? Mas você vê que o Jovem Pan já tá passando até a mão pela cabeça, o Vamp ali foi o único que deu a entender ali, mas que tá rolando coisa estranha aí, tá, pô. Tá tendo coisa estranha aí, isso não existe. Você vende um jogador, o jogador se apresenta e depois, acho que não passou nem 3 meses, 2 meses, o jogador já volta, foi um bate e volta. Isso aí tem coisa muito estranha aí, mas não me interessa muito não, cara. Eu penso aqui no Bahia, eu só trouxe pra vocês aqui, pra vocês verem que como seria se não fosse o Bahia no lugar aí do Botafogo, né? Porque o John Textor, ele já atacou o Bahia várias vezes, já atacou o Grupo City várias vezes, né? E o que ele mais sabe fazer é falar o Textor. Mas ele é o único que... Ele tá fazendo isso aí já tem bom tempo. Agora é que a galera tá começando a ver, mas já tem um tempo já que o Textor vem fazendo algumas coisas aí questionáveis aí, né? Que eu digo a você, se fosse o Bahia, já tinha estarrado. Um exemplo, Cruzeiro contratou uma jovem promessa do Atlético Paranaense, do Furacão. Se eu não me engano, contratou uma jovem promessa. Ninguém falou nada. Tá todo mundo caladinho. Fez a mesma coisa que o Bahia fez com o Corinthians. Mas o Bahia, meu irmão, deu uma polêmica arretada. Mas deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Diga aí o que é que vocês achou aí dessa polêmica aí. O que você acha que tá acontecendo com esse Botafogo aí, com esse John Textor aí. Eu acho que tem coisa estranha aí, tem coisa errada aí. E uma hora ou outra, rapaz, a bomba vai explodir, viu? Mas já vai deixando o like, seguindo o canal e valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.